Olá! Hoje eu decidi gravar esse vídeo para vir até você e te desejar um feliz Dia das Crianças. Bom, eu preparei a exposição de um texto que é um pouquinho longo, então eu não consigo decorá-lo assim de imediato. Então eu vou ler. Que diz assim: Hoje eu quero abençoar a tua vida, despertando a criança que ainda existe dentro de mim e que nunca morreu, para poder te abençoar. Eu quero te incentivar a navegar em uma fé despretensiosa, como a fé de uma criança. Numa fé real, convicta, verdadeira, como é a credulidade de uma criança que simplesmente confia. Eu quero trazer à memória, nesse momento, para iniciar essa exposição, as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, de 1 a 6, que diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, que se não vos convertestes, não fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creram em mim, melhor pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Profundo, né? Esta palavra. Então, refletindo nessa tão importante porção da palavra de Deus, eu quero destacar aqui com vocês 3 advertências. Primeiro, sermos como uma criança. Segunda, nos humilharmos. E terceira, nos desviarmos dos escândalos. Então, eu chamo a tua atenção agora do porquê da advertência de Jesus para que nós sejamos como criança. Peço que você, neste momento, traga a tua lembrança, a tua memória, todas as lembranças de como você era como criança, quando era criança. Você consegue? Você consegue voltar e lembrar de como você era quando criança? Pois é. Uma criança, ela confia. Por vezes, ela nem questiona. Ela simplesmente recebe e crê. Daí a vulnerabilidade delas em meio de um mundo cheio de pecado. Por isso, meus amados, aí está a extrema importância delas serem diligentemente cuidadas, conduzidas em seus passos para uma vida de luz e de paz. Mas, para que isso aconteça, é necessário sermos esse parâmetro de vida para elas. Nós precisamos ser o exemplo de vida para elas, pois é em nossas mãos que elas vão segurar em grande confiança para poder prosseguir. Então vejam bem, é exatamente com essa credulidade simples da entrega de uma criança que Jesus nos chama a atenção para crermos em sua palavra, para segurarmos em sua mão, para que ele nos conduza à verdade, para vivermos espiritualmente com a pureza e a credulidade da criança a quem ele concede a cidadania do reino dos céus. Aqui, nesse momento, me reverbera a lembrança da passagem de João 3,3, da conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando ele disse: ninguém pode
ver o reino de Deus se não nascer de novo. Refletindo aqui nessa passagem, nós podemos inferir que nascer de novo implica em voltar à tenra vida, voltar a ser como uma criança, voltarmos novamente para sermos forjados no caráter do Espírito da verdade, que é o espírito de uma criança. Quando Jesus adverte a necessidade de nos humilharmos, ele está falando da necessidade de sermos humildes, de nos submetermos a ele, de nos despojarmos da arrogância, da soberba, de sermos senhores da nossa própria vida. Vida que, apesar de nos ter sido concedida em nossa existência, dependeu de um sopro de vida dele em nós. Portanto, se ele é o Criador, é preciso que nós compreendamos que ele também é o Senhor, pois somente nele nós temos a graça dessa eternidade, da eternidade. Nós não podemos esquecer que um dia nós voltaremos ao pó, e o que vai vivificar em nós é o Espírito, para a morte eterna sobre o senhorio da nossa própria soberba, ou para a vida eterna sobre o senhorio daquele que tem a eternidade de todas as coisas, Jesus. Por fim, Jesus nos adverte sobre nós sermos prudentes, para evitarmos escandalizar os pequeninos. Aqui ele faz inferência literalmente às crianças, mas também faz inferência àqueles que têm um coração ensinável como o de uma criança, que se submetem ao seu senhorio, se tornam pequenos, humildes, como uma criança que se submete a seus pais. Portanto, não sejamos motivo de escândalo na vida de uma criança, seja ela ainda em terra vida, ou aquele que renasceu como uma criança espiritual guiada pelo Espírito da verdade. Jesus, ele nos exorta que melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar do que ser provocador de um escândalo, seja de qualquer maneira, de que maneira for, na vida de uma criança. É por isso, amados, que ao sermos expostos à verdade das Escrituras Sagradas, quando nós a recebemos com o coração de uma criança e passamos a nos submeter ao senhorio de Jesus, nós somos por eles designados a sermos candeia. Por esse motivo, hoje, neste momento, eu resolvi trazer uma porção de luz, resolvi ser candeia e trazer para a tua vida uma porção de luz, de toda essa candeia que reverbera em mim, que já se acendeu para poder iluminar e guiar outro caminho, quem sabe o seu. Pois Jesus mesmo disse, por meio da parábola em Lucas 18:16, ninguém, acendendo uma candeia, a encobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Não, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Jesus, nesse momento, ele usa figurativamente uma candeia para dar representatividade à sua palavra, que é luz. Como bem disse o salmista no Salmo 119, que é um salmo que todo mundo gosta de ler, ali ele diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Porque ele entendeu, ele compreendeu o que Jesus, e ele creu no que Jesus diz em João 8:12, quando ele diz:
ele se apresenta como a luz do mundo e ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Concluímos então que a candeia é a luz é a palavra, e a palavra é a personificação de Jesus no mundo. A luz que deve nos nortear, iluminar e guiar nossos passos. Jesus. Portanto, meus amados, sigamos os ensinamentos de Jesus. Nele sejamos os guardiões das nossas crianças interiores, dos nossos filhos amados, das crianças espalhadas nessa terra, da geração que será o futuro das nações. Tenhamos um olhar mais sensibilizado, de amor, para percebermos eles, que eles são sal dessa terra, a luz que emana de Jesus no mundo. Cuidemos das nossas crianças como ferrenhos guardiões. Nós precisamos, eles serão o futuro, eles serão a geração. E nós precisamos deixar uma geração salva, feliz, cheia da graça e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse momento, eu quero pedir para você elevar teu pensamento a Deus e vamos orar. Pai amado, vós que disseste: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nesse momento, nos colocamos diante de Ti em humildade. Te pedimos perdão por nossos pecados, pelas vezes que negligenciamos com as nossas crianças, pela falta do nosso entendimento, de conduzi-las em conformidade com Teu senhorio, com os Teus princípios. Clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor nos avive nessa hora, com a presença santa do Teu Espírito, e nos conceda a graça de um grande renascimento no caminho do Teu reino, da vida eterna. Amém. Agora eu quero concluir deixando para vocês o desejo do coração de uma criança expresso em um louvor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo e podes me ouvir. Tão certo como eu lhe falo e podes me ouvir. Desperte a criança que há em você. Seja um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Amém? Um forte abraço para você que está me assistindo agora neste momento. Eu me chamo Tami de Franceschi, sou uma evangelista. E como você pode ver, eu sou uma velhinha de Jesus. Meus cabelos brancos já me denunciam, né? Um beijo no coração de vocês.